transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba. Dentro de poucos instantes, terá início a primeira audiência fiscal realizada no ano de 2010. A finalidade é divulgar o balanço das receitas e despesas referentes ao último quadrimestre de 2009. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo deve demonstrar e avaliar publicamente o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Depois da exposição dos relatórios fiscais, a audiência prosseguirá com abertura para perguntas dirigidas ao prefeito e secretários, que poderão ser formuladas pelos representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e dos cidadãos presentes. Esta audiência é transmitida na íntegra pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão por cabo e também pela Web TV, a televisão da internet, disponível no site oficial da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br. A partir de agora, a presidente dessa casa, a vereadora Edna Flor, dará início aos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Cido Sério, assim como a ilustríssima senhora secretária Maria Auxiliadora, a secretária de Ação Social Cidinha Lacerda, também presente, aos demais secretários e secretárias que acompanham o senhor prefeito municipal nesta tarde, nesta audiência pública. Aproveitamos para solicitar aos demais secretários ou assessores do senhor prefeito municipal que estejam aqui nas galerias, se quiserem, para que sentem aqui conosco mais próximo. O secretário Hélio Consolaro, alguns outros que nós... secretária Dr. Getúlio Nardo, secretária Denise, né, que, por gentileza, se desejarem, possam acompanhar aqui mais proximamente esta audiência pública. Nós estamos, então, realizando essa primeira audiência pública do exercício, exigência da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esta audiência pública foi solicitada pelo senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva, em ofício próprio, onde ele solicita que pudéssemos, então, realizá-la nessa data. Apenas para informar a todos que, conforme a Resolução 1722 de 2009, nós teremos, então, as normas, né, que regerão esta audiência pública, e será da seguinte forma: o senhor prefeito municipal fará a sua exposição, ou ele delegará a secretária ou a quem ele deseja para que o faça, em até 30 minutos. Logo após concluída a exposição, o senhor prefeito municipal, os membros do Poder Legislativo e Judiciário e os demais participantes dessa audiência poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular perguntas. E o senhor prefeito municipal terá também até 3 minutos para a resposta, podendo também delegar para o secretário da pasta a qual se refere a pergunta. Lembramos que esta presidência determinou a publicação do comunicado, convidando a população para participar desta audiência pública, assim como o encaminhamento do mesmo comunicado às autoridades que compõem o cadastro oficial desta Câmara Municipal. Com a palavra, portanto, ao senhor prefeito municipal, Cido Sério. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Saudar a presidente da nossa Câmara, a doutora Edna Flor, saudar a secretária da Fazenda, doutora Maria Auxiliadora, e também a primeira-dama Cidinha Lacerda, em nome dela, todos e todas, em nome do líder do governo nessa casa, o vereador Joaquim da Santa Casa, saudar todos os vereadores aqui presentes. A audiência pública é sempre uma coisa emocionante e importante, que nós defendemos. Antes, eu vou passar para a Maria, mas antes vou fazer um comunicado que considero importante. Eu estive em Brasília por 3 vezes no último período e tive uma reunião com o ministro da Previdência,
José Pimentel, com o Dr. Carlos Eduardo Gabas, que é o secretário executivo, e também com a ministra Dilma. E eles, eu fiquei muito honrado com isso, mas também muito triste, porque eles escolheram os 2 quadros da minha administração para compor o governo federal nesse último período. 2 quadros importantes, diga-se de passagem, pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Então, quero dizer para todos que essa vai ser a última audiência que a Maria vai nos brindar com a sua presença, a sua competência e a sua elegância. Ela é pernambucana, mas diz que é da Paraíba, então, com essa elegância nortista, né, a Maria foi convidada para trabalhar na AGCF, e eu não tive como recusar a oferta, porque, primeiro, eu não conseguia cumprir nem do ponto de vista salarial, que era o menos importante, mas que, né, a gente não tinha como concorrer. Segundo, porque é de verdade uma questão que nos honra e muito importante, né, ter um quadro da nossa gestão, da nossa prefeitura, ser guindado para um posto importante, vai lidar com um orçamento muito maior do que o nosso, né? E o outro quadro que eles me pediram, e que eu também concedi a contragosto, foi o doutor Eduardo, né, que vai acompanhar a Maria nessa jornada. Então, os 2, quero comunicar a todos e todas, né, por esse motivo, estarão nos deixando para assumir essas funções tão importantes junto ao Ministério da Previdência, em Brasília, né? É claro que eu quero, de público, aproveitar a audiência para agradecer a Maria Auxiliadora, né, que, além de ser uma companheira de luta da minha jornada sindical, da minha jornada bancária, do meu debate em fundo de pensão, dos meus debates em associação, nós trabalhamos juntos há quase 30 anos, eu vou falar a verdade aqui, né? Temos aí uma longa jornada juntos. Então, Maria, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não estou vendo ele aqui, mas agradecer também ao doutor Eduardo Ferreira, não sei, o Eduardo está aí, o Eduardo Ferreira Mendes, eu sei o nome do Eduardo, gente. Entendeu? Ele é meu assessor há tanto tempo, faltava não saber, mas o Eduardo também, né, dizer que é uma tristeza pessoal, é uma alegria, porque quando a pessoa ganha um posto mais importante, né, vai cuidar de questões nacionais, é sempre bom, né, do ponto de vista dos nossos desafios, mas, para mim, particularmente, né, para mim, ter que deixá-los ir, a Maria prometeu que vai ligar todos os dias nas primeiras semanas, depois a pessoa começa a ligar menos, até que um dia não liga mais, né? A vida é assim, né? Na primeira liga, aí um dia, esquece de ligar um dia, aí uma semana, um mês, né? Mas eu tenho certeza que isso não ocorrerá conosco, temos história juntos. Sem mais delongas, só queria fazer esse comunicado, quero passar para que a Maria faça a nossa exposição. Muito obrigado a todos, todas, tudo de bom. Boa tarde. Quero inicialmente cumprimentar a vereadora, presidente da Câmara, doutora Edna Flor, nosso prefeito, Cido Sério, todos os vereadores, através da nossa vereadora do PT, Durvalina, todos os presentes aqui, agradecer mais essa oportunidade. E agora ficou mais difícil, né, de falar, já não sou muito boa de microfone, aí o Cido faz um anúncio desse logo na chegada, fica difícil, mas, inicialmente, assim, já agradecendo a acolhida desta cidade. Aqui, realmente, eu fiz grandes amigos, graças a Deus, por onde eu passo, sempre os faço, deixo amigos, e não só colegas, amigos mesmo, e eu tenho muita dificuldade de sair dos locais por onde eu passo, mas a vida nos impõe algumas questões, alguns desafios que a gente tem que abraçar, não há o que se fazer. Bom, feito esse preâmbulo aí, vamos
aos números aí do último quadrimestre, né, de 2009, o fechamento aí das nossas contas do mês de 2009. Bom, inicialmente, a gente está apresentando a receita, né, a arrecadação. Já podemos perceber que teve aí neste último quadrimestre de 2009 uma queda relativamente grande, aí de 10% em relação ao mesmo quadrimestre de 2008. Eu, evidentemente, fui procurar as causas e o que nós percebemos é que ali tem o impacto do refis de 2008, que elevou um pouco mais aí do que o esperado, né, o refis da administração anterior, que é o refinanciamento das dívidas de IPTU e ISS, e acabou elevando, bem nos meses de outubro e novembro, a arrecadação, o que fez, no comparativo, aí, apresentar essa queda. Já quero justificar também que isso não é uma tendência, até porque acabamos fechando o ano com uma arrecadação um pouco superior à arrecadação global de 2008, que mostra que, apesar de ter havido essa queda no último quadrimestre, fechamos o ano com ganho, né, um ganho modesto, mas é um ganho, e já com o nosso refinanciamento aí das dívidas todas aí que está aberto, a população tem ido fazer as renegociações sem grandes atropelos, mas que a gente está mantendo aí a arrecadação. Tá? Então, fica essa informação aí. Tem aqui a administração indireta, né, o DAIA, também teve uma pequena queda aí no último quadrimestre. Aí, se o doutor Fares, depois, no final, quiser dar uma explicada, aí eu até o convidei e falei, olha, eu já vi o que aqui cabe à prefeitura, se eu puder comparecer até para a gente dar uma olhada, o porquê da queda. O doutor Fares está aí, certamente poderá explicar se alguém tiver aí interessado em fazer as perguntas. Bom, aí vem a execução orçamentária, a gente percebe aí um aumento grande aí no quadrimestre entre o que foi empenhado no terceiro quadrimestre de 2008 e o que foi empenhado no terceiro quadrimestre de 2009, tem um aumento relativamente grande. Evidentemente, a gente teve aí alguns percalços com algumas contratações que não conseguimos realizar desde o início do ano e acabamos concentrando um pouco aí no final, e é por isso a causa desse aumento relativamente grande, aí de 63%, né, o empenhado em 2009, terceiro quadrimestre, com relação ao empenhado em 2008, também terceiro quadrimestre. Bom, a administração indireta também teve a mesma linha aí, né, teve uma evolução também razoável, essas despesas liquidadas nesse quadrimestre findo aí em 2009, né, que seria setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? É o quadrimestre mesmo, não é o ano inteiro. Depois vem as disponibilidades financeiras, né, a gente fecha o ano com recursos em conta corrente, um recurso de 30 milhões, que aparentemente parece muito dinheiro. Alguém já pode perguntar por que não gastamos, né, porque não fizemos o que tinha que ser feito, mas, na verdade, a maior parte desse recurso é de conta vinculada, ou seja, é vinculado a alguns convênios que estão sendo executados. A maior parte, então, seria de conta vinculada, né, 4 milhões da conta movimento também, que seria realmente o recurso livre, porém, desses 4 milhões, a gente teve restos a pagar, que está dando conta de pagar agora em 2010. Aqui a disponibilidade financeira do DAIA, também conta vinculada 26 mil, conta movimento 7 milhões, então passa o ano com um saldo de 7.655.000. Depois nós apresentamos aí o cumprimento, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao gasto com pessoal no Poder Executivo, aí engloba o DAIA também, né, todo o Poder Executivo. A gente mostra aí a evolução, né, de 2000. Aí, no caso, é o ano inteiro, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal nos obriga a fazer os comparativos em relação à receita corrente líquida anual, então é o gasto no ano. Então, o gasto no ano de 2008 em relação ao gasto do ano de 2009.
Nós gastamos com o pessoal, gastamos é um jeito de dizer, na minha concepção investimos, né? Porque quando se gasta com o pessoal se investe. Então, investimos em pessoal 119.248.000 em 2009, ano inteiro, contra 109.737.000 em 2008. Em relação à receita corrente líquida, porque temos um limite a cumprir perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2008, nós gastamos 41,26% em relação à receita corrente líquida, e em 2009, 43,86%, um pouco maior, em função de aumentos aí, de outros gastos, inclusive com vale-refeição, algumas bonificações, então nós acabamos gastando um pouco mais em relação a 2008. O limite prudencial que a lei nos obriga a seguir seria 51,30% em relação a essa receita corrente líquida, e o limite máximo aí legal, 54%. Evidentemente, a gente tenta sempre, por obrigação legal, ficar um pouco longe desses limites, porque se você chega mais próximo aí, se você chegar em 51,30%, por exemplo, já te dá algumas restrições, você já não pode contratar, não pode dar reajuste, ou seja, a gente tem que se manter um pouco distante aí dos limites, infelizmente, para quem pensa numa política de pessoal aí um pouco mais arrojada, mas temos os limites. Na administração indireta, né, temos aí a despesa com pessoal, que teve uma pequena queda, né, foi de 16.096 para 15.810, uma queda pequena de 1,78. Aqui a gente apresenta o quadro das nossas dívidas, as dívidas consolidadas, né? Quando falo dívida consolidada, quer dizer dívida da Prefeitura, DAIA, e aqui acho que é a Câmara também. Também a Câmara, né? Tem algumas coisas aí também. Então, a dívida consolidada aí está 234.979.000. Nós podemos nos endividar em até 120% da receita corrente líquida, ou seja, o valor da receita e mais 20%. Essa receita corrente líquida está em fechou em 271.899.000. Então, a nossa dívida de 234.979.000 nos dá um limite ainda relativamente confortável, de 86,42%, ou seja, estamos ainda um pouco longe dos 120%. A dívida está, então, discriminada, logo no quadro abaixo. Dívida com INSS, 153.467.000, precatórios, 50.670.000, dívida com o Tesouro Nacional, que são com o Banco do Brasil, aqueles PEMAT, algumas coisas aí mais antigas e refinanciadas, 30.841.000, dando, então, o total de 234.979.000. Temos aí os restos a pagar, então eu falava dos recursos que passamos em conta corrente, né, do ano para o outro, então apresentamos aí os restos a pagar. De exercícios anteriores, 27.960.000, do exercício de 2009, 23.839.000. Já resgatamos, ou seja, pagamos no período aí 21.820.092, processados já para pagamento 16 milhões, e ainda 13 milhões por processar, então dando os 29.901. Temos que pagar. Aí nós temos um quadro da despesa com a educação, aí nós temos destinação obrigatória de recursos, né? Temos o Fundeb aí, né, que é da destinação obrigatória para investir na educação infantil e fundamental. No ano de 2008, foram empenhados 43.146.000. No ano de 2009, 47.579.000. Teve um aumento expressivo aí nos gastos com a educação, né? Nós saímos de 25,84% das receitas de impostos e transferências constitucionais para 28,4%. O limite obrigatório mínimo é de 25%. Logo abaixo, a gente discrimina o Fundeb, os recursos de Fundeb.
que, em 2008, a Prefeitura, né, investiu 75,4% no pessoal do magistério, despesa com o pessoal do magistério, e demais despesas, que são os 40% outros permitidos, com outras despesas, a Prefeitura, então, teve um gasto de 18%, perfazendo um total de gasto de 93,58% do Fundeb. Aí cabe dizer que houve um certo excesso do que poderia passar como recurso não gasto de um ano para o outro, isso na gestão de 2008. Na verdade, por lei, você só pode passar com até 5% para investir no ano seguinte, aí passou um pouco mais, 6,4%. E, em 2009, nós demos conta de realmente investir todo o recurso do Fundeb, com 75,9% no magistério e 24,10% nas demais despesas. Então, gastamos os 100% do Fundeb. Agora vem um quadro que mostra os números, de fato, né? Houve um aumento bem grande até dos recursos repassados do Fundeb de 2008 para 2009. Nós, inclusive, tivemos que fazer um esforço, né, concentrado para dar conta de aplicar dentro dos prazos previstos, porque não bastava para a gente aplicar, a gente queria aplicar e aplicar bem. Está aqui a secretária da Educação, que nos acompanhou muito de perto, né, com esses gastos aí, era para aplicar e aplicar bem. Então, nós demos conta de realmente investir todo o recurso do Fundeb e mais nossos recursos próprios, outros. Então, acabamos investindo 27 milhões, então, 187 em 2008, e, em 2009, os 31 milhões 573. Então, nós demos conta de realmente aplicar todo o recurso do Fundeb. Bom, aqui tem o quadro das despesas com a saúde, né? O limite legal de gasto de recurso próprio com a saúde é de 15%. Em 2008, já houve uma elevação em relação a esses 15%, né? Foram gastos 17,16% de recursos próprios dentro da saúde, aí, né? Da Secretaria de Saúde. Em 2009, houve um acréscimo bem razoável, aí nós gastamos 24,33% de recursos próprios aí, com a saúde. Com outras fontes, né, gastamos, então, mais 22.859.000, no ano passado, 21.445. Outras fontes seriam as transferências dos fundos de saúde, perfazendo, então, um total de gastos com a saúde em 2008 de 50.323.000 e, em 2009, 63.847.000. É um crescimento bastante expressivo. Aqui também temos obrigação legal com recursos que são da contribuição de intervenção do domínio econômico, que é a CID. Então, a gente está apresentando, né, o que foi arrecadado e quanto foi aplicado. Mostramos que, realmente, tudo que foi arrecadado foi aplicado em infraestrutura, né? Arrecadamos, então, 207 mil, é um valor pequeno, né? Mais um rendimento de aplicação financeira, 216 mil no total, então, soma isso. Fizemos essas despesas, tem a retenção do PASEP com infraestrutura, fizemos uma despesa de 213 mil, então tem 422 mil, que é um saldinho que deve estar empenhado para darmos conta de pagar neste exercício de 2010. Aqui, a respeito do Departamento de Trânsito, que também temos obrigação legal de direcionar todos os recursos, né, arrecadados com as multas para o Departamento de Trânsito. Então, arrecadamos, no ano de 2009, 1.890.000, né, tem mais o rendimento de aplicação financeira, que chegamos, então, a 1.901.000. Deste total, já liquidamos 1.857.000 até o final do ano, passando, então, empenhados para o ano seguinte, 43.788.
Bom, aí a gente finda o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos obriga a apresentar. Evidentemente, ficamos à disposição para responder a quaisquer perguntas que se refiram aí à nossa secretaria. Muito obrigada aí pela atenção. Nós vamos saudá-la com palmas, viu, Maria Auxiliadora? Porque... especialmente porque eu também queria, em nome deste Legislativo, registrar aqui os nossos agradecimentos, senhor prefeito, à maneira técnica, porém de muito diálogo, com que a secretária Maria Auxiliadora exerceu a importante função dela no Executivo Municipal. Então, eu penso que posso aqui dizer, em nome dos colegas vereadores e vereadoras, a nossa palavra de agradecimento e de reconhecimento ao seu serviço. E só fazer um pedido ao senhor prefeito, ela está cuidando, com muito carinho, de alguns ajustes no 12º dessa Câmara, que ela não seja liberada enquanto não concluir esse ajuste. Tá certo? Mas, na verdade, é para agradecê-la e cumprimentá-la pelo seu trabalho, Maria Auxiliadora. E, da mesma forma, também estendemos nossos cumprimentos ao doutor Eduardo, que chegou aqui também. Nós já soubemos aí da sua ascensão, podemos dizer assim, profissional, e queremos registrar também nossos agradecimentos, doutor Eduardo, por sua capacidade de diálogo, pela maneira respeitosa com que Vossa Senhoria atendeu esse legislativo, indistintamente a todos os vereadores e vereadoras. Muito obrigada. A partir desse momento, então, nós vamos passar às perguntas do público. Antes, nós queremos ainda registrar a presença do vice-prefeito municipal, José Carlos Sanches Hernandes, que já se encontra aqui conosco na mesa. Registrar, muito obrigada, Hernandes, pela presença. Registrar também a presença do arquiteto Ederson da Silva, pela AEAN, pela Associação dos Engenheiros da Alta Noroeste, presidente dessa associação. Cumprimentar também Bernadette Rodrigues Inácio, presidente do Conselho Municipal do Idoso, pastor Paulo Scala, presidente da Associação Pedra da Esquina, Cesarino Barbosa, representante da Associação Futuro Certo, Vanderlei Cândido Júnior e Tiago Batista Miguel, representantes da Corporação Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Obrigada pela presença. Cumprimentar também o ex-vereador Gilberto Mantovani Batata e a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria Zilma Dornelas. Passamos, nesse instante, então, ao segundo momento da nossa audiência pública, que é o momento para as perguntas. Os membros do Poder Legislativo, bem como o público aqui presente, terão o prazo de até 2 minutos para formularem suas perguntas, e o senhor prefeito municipal, ou quem ele delegue, terá o prazo de até 3 minutos para se manifestar sobre as perguntas. Os interessados deverão utilizar o microfone próprio, registrando, por gentileza, o seu nome no caso do público. Informamos que, de forma alternada, poderão ser feitas perguntas pelos vereadores e pelo público, da forma já costumeira nesta casa. Começamos, então, com as perguntas dos senhores vereadores ou vereadoras. Não havendo, vamos a alguém do público que queira fazer sua pergunta. O senhor, por gentileza, se o senhor puder ir até o microfone, é só para poder, porque nós estamos no ar pelo canal 96. E a gente também cumprimenta as pessoas que estejam nos acompanhando, pelo canal 96 ou pela internet. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os vereadores e também o público. Eu gostaria de saber do senhor o motivo do asfalto lá do Água Branca, que até agora não saiu. E o porquê que aquela rua lá, se eu não me engano, é Joana Farias, que o ônibus largou de passar lá e ficou no vamos ver. É isso que eu ia perguntar. Obrigado. Certo. Bom,
mesmo não sendo uma questão que eu específica, responder para o senhor o seguinte: o Água Branca é um bairro que foi constituído, talvez pelo tempo, eu não lembro exatamente o ano, mas sem a infraestrutura adequada. Ou seja, isso não começou de um ano, né? O Água Branca tem, alguém me dê aí quantos anos, Tadami? 10 anos, ok? Então, para a gente poder assim localizar bem o problema. Eu e o Dr. Tadami e o Vitor Botelho, 11 anos, estivemos lá naquela região, porque a água fez um estrago muito grande ali naquela região. Algumas ruas estão intransitáveis. Nós tínhamos que, inclusive, inaugurar a sala de balé ali no Egles, ali do lado, e a dificuldade para chegar na escola era imensa. Nós disponibilizamos as nossas máquinas para trabalhar 3 vezes lá, e as 3 vezes que disponibilizamos, choveu, né? E com chuva, não dá para a máquina pesada entrar em bairro de terra. Não é possível, porque senão a máquina entra e não sai. Não é que vai melhorar, e certamente vai piorar. Mas quero dizer que nós daremos toda a atenção que o Água Branca merece, no sentido de compor um planejamento que resolva efetivamente o problema e não faça paliativos como no passado. No Água Branca, uma pequena parte tem galeria, outra parte não. Nós precisamos primeiro compor galeria para depois discutir a possibilidade de fazer o asfalto. Não adianta a gente fazer asfalto sem compor galeria, porque senão a água da chuva vai levar o asfalto, que é o que acontece em muitas ruas, em muitos bairros da nossa cidade. Então, nós temos estudado essa questão com carinho e garanto ao senhor que nós acharemos uma solução adequada para lá. Talvez não seja exatamente o asfalto, que é o que a população quer. Um prefeito me contou uma vez que, depois dele ter feito tudo o que podia no bairro, colocou escola, colocou posto de saúde, nunca teve festa. Diz que o dia que ele passou o asfalto, fizeram uma festa danada por conta desse equipamento. Enfim, sem compor galeria, nós não faremos asfalto em nenhum bairro da cidade, portanto, estamos priorizando os locais que tenham galeria e compor galeria nos lugares em que ainda não há, que é uma parte do Água Branca. Eu sei que, inclusive, a Rua do Coletivo está intransitável, e nós temos nos preocupado com isso, e tão logo tenhamos condições climáticas, vamos deixá-la em condições de tráfego. Alguém, bom, entre os vereadores agora, vereador Edival, está pedindo a palavra. Eu estava perguntando para o Arnaldo, né, que é o contador da prefeitura, mas a questão de alguns precatórios, senhor prefeito. Vou perguntar para a Maria, né, que ela que faz os pagamentos. Nós sabemos que tem um precatório do Ministério Público barrando o pagamento dos RUTs, né? E eu queria saber o seguinte, acho que não tem ninguém do jurídico aqui, para saber como é que está essa negociação com o Ministério Público. É um dinheiro que a Prefeitura deve de Araçatuba por conta do aterro sanitário. Na época, o Ministério Público foi multando, foi autuando o município, e hoje isso virou não sei quantos milhões, parece mais de R$1 milhão, e R$3 milhões. Se está tendo alguma negociação, senhor prefeito, com relação ao Ministério Público, para que eles abram mão disso, porque o recurso do município, tem muita gente deixando, às vezes, de receber, porque a prefeitura tem que pagar na ordem cronológica. Se tem alguma negociação com o Ministério Público, para que eles abram mão desse precatório, que é uma dívida que o município, na verdade, não deve, que é dinheiro, recurso, multa. Essa dívida é de multas do Ministério Público. Eu acho um absurdo isso, né? Às vezes, muitas pessoas, às vezes, querendo receber, e a prefeitura, o prefeito fica proibido de pagar, porque ele tem que pagar o primeiro. Bom, eu vou começar e depois, se o pessoal do jurídico quiser continuar. Na verdade, essa negociação ela não está se desenvolvendo atualmente com muito afinco, até porque nós temos uma emenda constitucional aí a respeito de precatórios, a emenda constitucional 62, e essa emenda constitucional ela altera significativamente a forma do pagamento dos precatórios.
Nós acabamos de fazer uma consulta para o nosso jurídico, não sei se passou pelo Glauco, acho que não, mas passou por um dos procuradores lá. Nós acabamos de fazer essa consulta para o jurídico, realmente muda significativamente a questão do pagamento. Essa emenda constitucional está vinculando o pagamento à receita corrente líquida do município. Tem muita contestação, evidentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, associações diversas ligadas à área do direito, têm contestado a emenda constitucional, né, têm buscado, inclusive, liminares, mas ninguém conseguiu liminar. Então, os precatórios eles vão estar, evidentemente, na ordem cronológica, mas de uma forma diferente o pagamento, ou seja, os recursos que nós temos que direcionar para pagamento de precatório não são de montante equivalente, o que, evidentemente, a gente gostaria e de forma que também que nós pudéssemos, né? Nem sempre a gente pode. Gostaria, mas nem sempre pode. Mas o valor do precatório, você está referindo, é mais de 5 milhões. Viu? 7 milhões, aumenta muito, é bem grande. Então, realmente, antes de se fazer, entendo eu, qualquer processo aí de negociação mais firme, nós tenhamos que resolver essa questão, porque todas as prefeituras também estão analisando essa questão do novo modo de se pagar as dívidas de precatório aí, em função da emenda constitucional 62. O que preocupa, que às vezes, né, eu sei que não acontece só em Araçatuba, porque esse precatório é oriundo de multa, porque a prefeitura não tinha um aterro sanitário na época. Não é, né? E, por conta disso, tem muita gente que, às vezes, tem que receber uma conta da prefeitura, está lá atrasado, uma desapropriação, às vezes até questão salarial, e fica tudo barrado por conta de um precatório. Eu acho que uma negociação com o Ministério Público teria que começar, até eu, doutor Nagel, um dia nós conversamos sobre esse assunto, nessa questão, e acaba, eu sei que o prefeito fica barrado por conta disso. Mas agora eu fiquei mais assustado, são 7 milhões de reais. É complicado pagar uma dívida que não foi contraída pelo município, né, e sim por penalidade. Evidentemente, a gente continua pagando os precatórios alimentares e aqueles de valor menor, né, o valor definido como de valor menor. Todos os anos, sem nunca atrasar. Os alimentares, né, todos. Doutor Glauco, gostaria de fazer alguma colocação? Pode ser aqui. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, o seu prefeito municipal e, na pessoa dele, os demais presentes. Primeiramente, com relação a esse precatório específico do Ministério Público, me parece que, em datas passadas, houve uma tentativa de negociação e que foi rechaçada de plano. Não houve. Não sei em que termos era, não é da nossa administração, então não dá para saber. Agora, a emenda constitucional 62, ela já está sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade. E, salvo o melhor juízo, 5 ministros já se posicionaram a favor, aliás, contra a constitucionalidade da lei. Então, diante dessa situação de instabilidade, eu não sei qual foi o procurador que proferiu o despacho, mas provavelmente ele deve estar aguardando para ver qual vai ser o posicionamento do Supremo para essa readequação. Então, é nesse sentido aí. Em se estabelecendo uma regra nova ou permanecendo antiga, nada impede de que a negociação possa ser novamente aberta com o membro do Ministério Público. Vou fazer uma questão. Claro. Basicamente, aqui o Edivaldo levantou uma questão que me interessou. A nova lei, ela não altera valores. Ela não muda o conceito da multa que nós temos que pagar. Se não acontece nada disso, eu acho que a gente podia procurar o Ministério Público e tentar iniciar um processo negocial, ou para diminuir, eu não sei se é possível
abrir mão, eu não sei se há essa possibilidade, mas, enfim, eu acho que nós podíamos, porque, na verdade, o que a nova legislação vai fazer, ele vai ordenar segundo as condições de pagar de cada município, porque nós temos, na realidade, municípios que têm tido toda a sua receita comprometida com precatórios. O prefeito pode fazer absolutamente nada. Eu posso citar o caso de Diadema, que o prefeito não pode fazer nada, porque toda a receita dele fica presa por conta de precatórios. Então, que não é o nosso caso, graças a Deus, mas a sugestão, eu queria acatar a sugestão do vereador Edival, no sentido de que, se a nova lei não altera valor, não muda conceitualmente a nossa relação de devedor para o Ministério Público, que a gente procurasse abrir um procedimento negocial, como está sugerindo o secretário Márcio, medidas compensatórias, né, que pudesse nos ajudar a resolver essa questão. Tá? Essa é a minha sugestão aqui, publicamente. Assim, só complementando-se, a nova emenda, a emenda constitucional, ela leva precatórios a leilão, aí que vem questão de deságio. Evidentemente, o deságio depende de ser aceito o deságio pelo credor, mas se leva a leilão, inclusive. Então, realmente, é uma coisa bem complexa e precisa... E que pode ser boa. É boa, claro. 20 anos para pagar, faz deságio. Claro. Senhor presidente, é que eu fiz um estudo esse dia, senhor prefeito, a gente está vendo aí, né, a questão da Prodear, que foi extinta na época do prefeito Domingos Andorfato, e nós temos uma bucha de quase 10 milhões também, que está virando precatório. Eu estou vendo aí uma empresa, né, executando os asfaltos que foram feitos em Araçatuba em 93 a 96, parece que está virando 20 milhões de precatório. Maria Isabel de Almeida, o Parque Maria Isabel, precatório. Camargo Corrêa, mais 16 milhões de precatório. Eu não sei como é que o jurídico vai trabalhar nisso e também a secretária da Fazenda para acertar a situação, porque a coisa está... Muita gente, às vezes, critica e, às vezes, a população, na verdade, não sabe desses rombos passados que está tendo aí, que está surgindo agora, e que o poder público, nós, vereadores também, nós vamos ter que ver o que vai ser feito pelo município. Nós consultamos agora se alguém do público que gostaria de fazer a sua pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que o senhor prefeito, em relação à expectativa do segundo ano do mandato e também a expectativa econômica do país, né, que, felizmente, superou aquela catástrofe, né, que se desenhou, né, de 2009, e qual que isso vai representar para a prefeitura, nos seus investimentos, qual que é o cenário que ele está vislumbrando para esse ano. Porque existem as demandas reprimidas, né, da população, existem todos que querem muito da nova gestão, e embora as demandas, nunca a gente consegue, né, contorná-las todas, mas que o senhor nos dê uma posição, né, de que possamos ter uma esperança melhor e todos, né, de conseguirmos algo mais para Araçatuba, mais do que já conseguiu nesse primeiro ano. De verdade, a gente estava findando o ano com o céu bem de brigadeiro, porque nós não tínhamos tido até o dia 30 de dezembro nenhuma área de alagado, né? O doutor Tadamo, o pessoal do planejamento, tinha trabalhado muitas bocas de lobo, córrego e tal. A partir do dia 30, nós tivemos um grande volume de águas que desestruturou um pouco o que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos feito um planejamento que eu diria que as águas levaram uma parte considerável dele, porque nós estamos com prejuízo da ordem de mais de 48 milhões, né? E que não estava na ordem do dia. Tivemos 12 pontes caídas, que é uma situação absolutamente caótica. Nós fomos um dos primeiros municípios a ter o seu estado de emergência reconhecido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, e aí eu quero parabenizar toda a equipe do Dr. Márcio, do Dr. Tadamo e da doutora Denise, o pessoal do DAIA, que ajudou a compor
a documentação, tal, que fez segundo o pessoal da Defesa Civil, o nosso Avadão vai servir de modelo para outros municípios, né? Mesmo eu tenho que reclamar, já o fiz antes, mesmo o governo do estado não tendo investido ou dado nenhum real para resolver a questão emergencial de Araçatuba, né? É importante que se registre isso. Eu já tive 2 ou 3 vezes em São Paulo e até agora não tivemos nenhuma ajuda do governo de São Paulo. Nós conseguimos 5 milhões do governo federal, que deve estar em vias de sair, porque eu protocolei os projetos executivos na sexta-feira no Ministério da Integração Nacional. Deve sair um recurso também para a questão de máquinas do Ministério da Agricultura. Nós estamos esperando uma resposta nesse sentido. E nós apresentamos, no governo federal, 2 projetos de grande porte. Um para toda a cidade, para o PAC 2, o Parque da Mobilidade, que dialoga muito com essas questões que nós enfrentamos na Lagoa das Flores, no Lago Azul, no Muarama, na Aldorindo Perenha, que são questões estruturais de macrodenagem, de infraestrutura asfáltica, de recuperação. E apresentamos um outro de 43 milhões para terminar, para concluir o Machado de Melo. É isso, doutor Márcio? A canalização do Machado de Melo, né? São 2 projetos de grande porte que nós apresentamos para o governo federal e que estamos numa boa expectativa, temos negociado muito para que eles sejam contemplados no PAC 2 e que a gente possa, com eles, reconstruir uma parte importante da cidade, né? A cidade já tinha vários problemas estruturais que aumentaram por conta do volume de chuva, de águas. No entanto, a nossa expectativa é bastante positiva. A gente tem condições, tem a esperança de poder, nesse ano, como a gente fez o orçamento e organizou o orçamento, investir mais e melhor naquelas coisas que nós elencamos como fundamentais. Só para eu concluir, dizer que, a despeito de todos os problemas que uma cidade pode ter, nós gostamos de considerar o sentido do humano, né, de dialogar com as pessoas e com as necessidades das pessoas. Questões estruturais são importantes, é verdade. Questões de infraestrutura só tem importante, mas as pessoas precisam ter condições de vida e de participação que façam com que ela goste mais da cidade, com que ela ame mais a sua cidade, e isso também ajuda a cidade a melhorar. Na sequência, o vereador Joaquim Pereira de Castilho, com a palavra. Senhor prefeito, quando eu me deparo com a despesa do pessoal do Executivo, do DAIA e também do Legislativo, eu fico assustado. Tivemos um gasto nos últimos 12 meses de 2009 com os inativos, R$10.343.000. No DAIA, não foi passado o quanto gastou com inativo. Então, eu sempre estou debatendo, vendo que há necessidade urgente de todo o grupo político, secretariado do senhor prefeito, de fazer um estudo da Previdência privada, porque isso aqui é uma bola de neve, já vem há muito tempo, algum prefeito já teria que ter tomado essa medida, não tomou. Eu gostaria de saber se nessa administração algum estudo está sendo feito para esse problema. Nós temos um estudo, na verdade, nós herdamos um estudo que olhamos com... Você quer responder, Maria? Começar? Eu espero que a Maria está indo para um cargo onde ela vai dialogar muito com isso, eu espero que ela nos ajude de lá, tá certo? Também. Agora, o fato que é absolutamente fundamental, o vereador Joaquim tocou, que nós temos que pensar como tratar a questão dos inativos na composição das despesas das prefeituras. Não é só da nossa prefeitura, né, de uma maneira geral, e do próprio Estado. Eu sou a favor de que a gente tenha uma caixa complementar, de que a gente separe esse gasto, até porque esse é um gasto que ele é impeditivo de você melhorar as condições de quem está na ativa.
entendeu? Porque como ele impacta como todo o limite prudencial, às vezes você tem que medir bem o que vai fazer, e não é aqui, eu quero dizer que sou um defensor da luta dos aposentados, não, é que a gente tem que medir o que vai fazer por conta do limite prudencial. E aí, em várias empresas, e até empresas estatais, a gente conseguiu separar esse custo. Eu espero que na Prefeitura a gente tenha condições de compor um estudo, caro vereador Joaquim, que o faça, para que, primeiro, a gente tenha mais espaço para contratar gente, mais gente técnica, e para melhorar os salários da Prefeitura, que são muito baixos, né? E isso até impede que a gente consiga conquistar mais profissionais. E também que a gente consiga criar uma condição dos aposentados, dos inativos, ter uma regra salarial e de benefícios que altere de maneira significativa para melhorar a sua vida, né? Porque muitas vezes às vezes a gente cria alguns artifícios, e eu próprio já o fiz, pensa um bônus para o pessoal da ativa, porque você não pode transformar isso em aumento, porque replica no inativo e se replica aí a seu limite prudencial estoura. Então, nós estamos estudando isso, e eu espero que a gente possa, até no segundo ano do nosso governo, mas no terceiro, ter uma proposta que a gente possa mandar para essa Casa de Leis, a PRECE, junto conosco, e transformar em algo que seja um avanço, tanto para que a Prefeitura melhore a sua performance do ponto de vista do limite prudencial, mas que também que os inativos tenham um bom parâmetro para receber os seus salários e os seus benefícios. E só para esclarecer, o vereador Joaquim, aqui onde tem os inativos é o Poder Executivo todo. Aqui engloba o pessoal do DAE. Não sei se tem pessoal do DAE que realmente recebe complementação, mas, se existir, eles estão aqui. Então, eles estão aqui, tá? É o Poder Executivo. É o Poder Executivo. 3 milhões e pouco do DAE, segundo informação aqui do nosso contador, do Beto. Do total, sim, 3 milhões dos 11. Eles, os inativos do DAE estão compondo esse número aqui de 11 milhões, é isso. Alguém do público gostaria de fazer a sua pergunta? A gente só vai pedir a gentileza de dizer o nome para registro na ata desta audiência. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente. Meu nome é José Francisco Coqueiro. Queria, na verdade, fazer um agradecimento aqui, prefeito. Até então, a gente estava no quadro da VAP, estamos se desligando essa semana, e não se faz um trabalho, né, na frente da prefeitura sem um funcionário. E, nesse último arrastão que a gente teve o prazer de participar, vários funcionários da autarquia, da AIA e de secretaria esteve com a gente. E eu estou vendo vários deles aqui. Agradecer a todos que esteve com a gente aí, né? Em especial o Maurício, que foi um grande agente, sem ser um agente formado, mas rapidamente aprendeu, Fernandes. Pode pôr ele lá na dengue, lá, que está afiado. Foi um belo. Então, eu queria que várias ações dessa fossem repetidas durante o ano. Até porque a gente sabe que o sábado do funcionário é o descanso, tudo, mas eles estiveram lá com a gente. Muitos deles não conheciam o trabalho. Creio que agora eles têm uma nova visão de que é ser um agente controlador vetor, inclusive o pessoal do PSF, o doutor Zé Maria, né, doutor? O pessoal da Tuca, até a Beth. Então, a gente tem aqui a agradecer aos funcionários que esteve com a gente, né, e também sugerir ao Poder Legislativo aqui que modifique a lei, que seja uma lei mais pesada. Porque 90% hoje de casos de dengue, hoje é responsabilidade do morador, do munícipe. Porque eu estou lá dentro, eu entro dentro da cozinha, eu entro dentro do banheiro da cada pessoa. É inadmissível que você acha hoje vetores biológicos dentro de um vaso sanitário, dentro de um ralo de banheiro. E a gente acha, né, trilho de box e outras coisas mais que o pessoal que esteve com a gente aí, até algum secretário, Tadamo, doutor Delcir, esteve com a gente, né? E outras pessoas que a gente não se recorda, mas viram absurdos. Inclusive, o pessoal do bombeiro esteve aqui auxiliando a gente nessa última semana de atividade nossa, numa casa na rua Humberto Bergamasco, na qual nós tiramos 12 caminhões de sujeira. É inadmissível isso. E o bombeiro esteve nos auxiliando porque tinha uma caixa de marimbondo, né? E, então, a gente também tem a agradecer à corporação por isso. E é mais uma forma de agradecer, Cido e Hernandes, da Edna, aos funcionários, porque não se faz uma administração sem um funcionário. Obrigado.
Eu vou tentar ser rapidinho, que não é o meu forte. Só dizer, viu, Coqueiro, agradecer a você, a todo o pessoal. Nós constituímos na nossa administração uma comissão de funcionários, né, para tratar essa questão da dengue, para mobilizar todo mundo, e todos os secretários fizeram visitas, né? Todos os comissionados de uma maneira geral. Um ou outro não deve ter ido, aí eu não, né, a pessoa que faz os controles, mas todos os secretários eu tenho certeza que estiveram na mobilização, e nós vamos continuar. A outra questão que eu quero informar a você, o jurídico, o doutor Cacai, mais especificamente, o doutor Carlos Frederico, na verdade, está preparando um decreto onde a gente passa a multar de maneira significativa aquelas pessoas que reincidirem no acompanhamento da nossa equipe de verificação de vetor. Então, aquela casa, aquele terreno que nós formos esse ano e tiver, e a gente for de novo, e tiver de novo, a gente vai poder aplicar uma multa a essa residência ou a esse terreno, mudando consideravelmente. Eu acho que depois da terceira, como o valor que se estabeleceu não é muito alto lá, até porque não pode, mas eu tenho certeza que depois da terceira, quarta multa, a pessoa vai tomar as providências, porque é uma questão importante de saúde pública. E eu só tenho a agradecer toda a turma da VAP, a você, todo o pessoal que mobilizou, todo o pessoal da Zoonose, todo o pessoal que tem trabalhado para a gente enfrentar essa doença que tem afligido tanta gente na nossa cidade. Muito obrigado. Eu só queria concluir, eu fiquei até chateado esse dia que eu vi uma matéria no jornal, um membro do Poder lá do Judiciário propondo que a Câmara criasse uma lei. Poxa, uma pessoa do Judiciário não saber que tem a lei, né, 10.182 de 2003, que é alterada por outras, né? Então é engraçado. A gente só eu falei em alterar a lei, assim, para se tornar mais pesado, porque lembra na lei do trânsito não se tinha ponto na carteira. Então hoje todo mundo ficou esperto, quer dizer, está aí o cinto de segurança. Tem uma lei mais vigente aí, mais recente aí que está funcionando, a lei do fumo. Então, o Legislativo aqui se organize, que é o poder que tem. E para Edival, você que é um defensor do servidor público, para que outra coisa, Edna, os vereadores, o problema maior de Araçatuba, aliás, quase em todo o nosso estado de São Paulo, chama-se a recusa e as casas fechadas, desabitadas, entendeu? Tem um problema, tem que se estudar, chamar. E quando fala se estudar, não é só chamar os formados, os professores, o doutor, não. Chama aquele que vai lá no terreno, que limpa o terreno, que entra dentro da casa, que elimina o vetor biológico. Eu gostaria que vocês dessem atenção para os pequenininhos, que realmente entendem do carteado, que entendem ali, que sabem como faz o serviço. Meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tá certo. Joete, só falar que eu e o Carlos Hernandes também fomos catar mosquito, viu? Eu falei do segredo, mas eu e o Carlos Hernandes também fomos. Tá certo. Bom, eu vou me inscrever como vereadora agora, fazer uma transmutação aqui, né, de presidente para vereadora, para primeiro pedir desculpas, porque nós que não somos técnicos da área de exatas, Maria Auxiliadora, a gente olha aqui e fica olhando as políticas públicas que fluem daqui, não é verdade, Givalina? A gente não consegue olhar só os números, mas vem à nossa mente, então há uma certa confusão e talvez não seja esse o caráter específico desta audiência. Mas, tendo em vista a compreensão aqui dos membros do Executivo, a minha pergunta é a seguinte. Nós temos na Secretaria coordenada pela secretária Denise, na Secretaria de Planejamento, vários projetos na questão da habitação, da moradia, né? Eu até acho que essa secretaria é sobrecarregada demais, com muitas atribuições. E uma preocupação é a seguinte: no ano passado, nós aprovamos a vinda de vários projetos dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, né? E nós ouvimos agora há pouco o prefeito fazendo referência também às questões de infraestrutura da nossa cidade, né, que acabaram tirando aí o sono de muita gente, em especial da nossa secretária de Ação Social, mas não só dela, de muitas pessoas aí nesse conjunto, né, que buscaram soluções. A preocupação é a seguinte: nós temos como fazer com que o programa seja implementado. Eu vi, né, há o programa aqui previsto, inclusive, né, havia no nosso
orçamento, e agora também, obviamente, com preocupação com a questão ambiental, e eu vou ser mais específica. A gente está muito preocupada, Denise, com aquele condomínio Atlântico, que fica no prolongamento da Rua Tibiriçá, né, que é um programa aprovado, e, assim, ao nosso ver, leigamente, ele está muito próximo da Lagoa das Flores, e a impermeabilização daquela área, se ela não poderia trazer consequências ainda mais complicadas, né, para toda essa questão de infraestrutura da nossa cidade. Boa noite agora a todos, né? Saúdo a todos, saúdo o nosso prefeito, vice-prefeito, a presidente da Câmara e todos os colegas e todos os presentes. Eu acho que você está se referindo a um condomínio, é um condomínio vertical, se eu não me engano, que vai ser colocado. Eu acho que não é Atlântico, mas não é esse nome. Nós temos tido uma preocupação muito grande com esse problema de impermeabilização do solo na cidade. Todos os nossos problemas, vamos dizer, maiores, advêm de uma falta de infraestrutura ou de uma hiperimpermeabilização de solo que nós temos que combater. Nós já mandamos para a Câmara, foi aprovada uma lei para que a gente possa fazer cisternas, né, reaproveitando a água de chuva. Estamos tentando mandar um outro projeto para que a gente regule nos novos empreendimentos vamos dizer, o tempo de retorno do sistema de drenagem, né? Ou significa, hoje nós não temos uma lei específica para isso, né? Nós temos que nos basear, muitas vezes, na vontade dos técnicos de brigarem, às vezes, por esse tipo de coisa. Mas nós estamos preparando esse projeto de lei para alterar, né, para ter parâmetros, na verdade, não alterá-los, para ter parâmetros, e para ter parâmetros não para hoje ou para 10 anos, mas para um período de retorno muito mais, vamos dizer, sustentável, não é? E isso vai ser colocado. Nada que possa causar problemas, eu acho que está sendo colocado. O programa Minha Casa Minha Vida tem aprovado, tem sido muito bem dotado de recursos na cidade pelo governo federal. Nós já cumprimos a nossa cota de mais acho que são 1.200 casas nós já temos aprovadas para a faixa de 0 a 3. Não é? E em todas essas aprovações, nós temos tido assim, muito critério, estamos tentando ter muito cuidado para que não hajam problemas desse tipo. Né? Afora isso, o programa Minha Casa Minha Vida ele está caminhando, sendo com um impulso, principalmente da iniciativa privada. Não é? A Prefeitura tem tentado agilizar, criar condições, colocando isenções fiscais para aqueles, inclusive, que estão colocando quesitos ambientais nos seus projetos, não é? Nós aprovamos isso, inclusive, vamos aprovar, e com outro tipo, vamos dizer, de aporte, né? Aportes, vamos dizer, estratégicos, inclusive, da gente ter uma dedicação muito grande. A legislação nós tentamos colocar da melhor maneira, e eu acho que vai ser o desenvolvimento dessas coisas deve ser o mais harmônico possível, acredito. Nós estamos nos empenhando nisso. Se você me permite, é só dizer que, no caso específico da Lagoa das Flores, nós temos uma decisão política de que, ao entorno da lagoa, nada mais será impermeabilizado. Essa é uma decisão do nosso governo, né, que nós temos idas e vindas, porque nós temos que enfrentar, tem o setor, tem os donos dos terrenos, enfim, tem toda uma... Mas nós já tomamos essa decisão, já informamos os moradores do entorno da lagoa dessa nossa decisão, em reunião com eles, mas também em visita ao bairro, já colocamos claramente que aquela... E sempre alertando aos proprietários de terrenos ali, a quem tem casa dentro do perímetro da lagoa, que cada metro de impermeabilização ali é mais água dentro de casa. Não há mágica possível, né? Então, nós já tomamos essa decisão. O nosso pessoal técnico está estudando quais são os caminhos, até porque tem ações naquela área que nós precisamos saber do seu inteiro teor, como dizem os técnicos, para poder
tomar as decisões que nós precisamos tomar do ponto de vista do Executivo. Mas a decisão política nós já tomamos. Ali é ao entorno da lagoa, onde ainda não foi construído e onde não há área impermeabilizada, não será, pelo menos, no nosso governo. Né? É claro que, se a gente não conseguir aprovar leis adequadas, fazer as desapropriações, se for o caso, no futuro, mas o que a lei nos permitir, e tenho certeza que essa casa vai fazer um diálogo muito bacana conosco nesse sentido, porque as questões de sustentabilidade, a situação que eles enfrentaram esse ano, né, mas que enfrentam há 20 anos, no caso da Lagoa das Flores, a situação do pessoal do Lago Azul, onde tem coisas gritantes. Nós tivemos uma visita, a doutora Denise, o doutor Fares, Tadama, enfim, junto com o vereador Papinha, onde... Como chama aquela rua, Papinho? A galeria de água fluvial sai na rua. Eu fiquei absolutamente chocado quando vi, porque é uma coisa inédita. Eu acho que no mundo eu nunca tinha visto uma galeria fluvial que despeja água na rua. Ou seja, a rua é o leito do rio, por isso que as casas enchem de água. Então, que nós temos que consertar essas situações, construir a drenagem, a macrodrenagem necessária para que as pessoas não passem, eu espero, no próximas chuvas, pelos transtornos que passaram nessa. Alguém do público? Blei Soares. Já que está todo mundo não questionando sobre o ano passado, né, então vou me sentir no direito. Prefeito, duas coisinhas. Uma seria a questão da FEA, tá, que é uma autarquia municipal. Eu sei que ela é dona de vários imóveis, inclusive de algumas escolas do município, tá, prédios. Eu queria saber se tem alguma proposta, um estudo do intercâmbio maior entre a prefeitura e essa instituição. Porque esse ano eles fizeram uma coisa legal, diminuíram os preços das mensalidades, tem cursos pagando de faculdade R$200. Aí eu queria saber se, de repente, podia ter um investimento maior da prefeitura ou um convênio que permitiria, por exemplo, a prefeitura buscar verba do Fundo de Garantia, do FGTS, e, em convênio café, ela fornecer uma capacitação profissional maior. A questão, por exemplo, eu não sei, parece que a prefeitura não tem um convênio de bolsas de estudo com a FEA. Aí seria um investimento que você daria na própria população, né, ajudando na capacitação profissional, que permitiria também a vinda de empresas. E a outra coisa que eu tive notando, eu sei que Araçatuba tem uma escassez de recursos muito grande, mas seria interessante que os administradores, os responsáveis por órgãos, começassem a prestar também atenção à noite, que tem órgãos, escolas, órgãos públicos, que ficam gastando muita energia. Você entra lá, a escola está todinha acesa. Eu não sei se vocês têm dinheiro para pagar tanta energia assim, mas uma comissão de estudos, eu sei lá, para começar a economizar nesse sentido. Porque cada centavo que você economizar de uma forma, você pode virar investimento. Tá? Seria só isso. Obrigado. Blei, dizer que nisso o doutor Eduardo vai nos fazer muita falta, porque, enfim, ele teve uma participação junto com o Nilton e outras pessoas nessa articulação toda da FEA, nesse novo momento, eu poderia dizer assim, que a FEA está vivendo, e até nessa nova composição que o nosso presidente, o Dr. Raul Silva, que não está aqui, mas vamos fazer de conta que o Alex representa ele no caso e manda o recado, fez. Quero dizer que isso foi conversado, combinado conosco, a gente conversou muito a respeito. Eu, muitas vezes, não pessoalmente por uma questão de tempo, mas o doutor Eduardo, acho que, e o Nito, eu não sei quem é outra pessoa, Carlos, eu não sei quem eram as pessoas, mas tinha lá 3 pessoas do Executivo que fizeram um meio-campo bem bacana para a gente trabalhar e priorizar a FEA, porque é uma entidade pública, né, tem uma ligação com o município, a gente falou isso para o ministro Fernando Haddad, para a gente ver o que podemos fazer, o que nós podemos fazer mais junto. Né? Sobre essa questão de gasto, de custo, na prefeitura já tem várias ações que eu sou a iniciativa. Até falo, por exemplo, eu não gosto de papel, a secretária não me passa agenda em papel, tudo que eu posso evitar de papel eu evito, eu deixo meu e-mail aberto para eu ler as coisas, não imprimo, né, todo mundo sabe, eu apago. E eu tenho procurado, eu sei que o doutor Márcio tem procurado, na gestão, compor uma equipe para discutir essa estrutura de custo, né,
mas que nós precisamos aí do olho do cidadão. Porque, às vezes, a gente acha que está pagado, às vezes a gente acha que está acontecendo certinho, porque a gente não está lá, o olho do prefeito, da secretária, não chega no local. Então, eu acho que se tem um lugar onde possa, né, há a percepção de que há desperdício lá, de que as luzes estão ficando acesas sem ter ninguém, que, enfim, que está gastando água, que tem vazamento, muitas vezes é necessário acionar o e-mail do cidadão ou sair nos jornais para a gente saber, porque, às vezes, se ninguém falar, né, se não procura um vereador, se não procura um secretário, um agente político, ou se não publica na imprensa, a gente demora para saber, porque a gente não anda em todas as ruas, em todas as escolas, todos os dias. Então, a minha preocupação, tenho certeza que a preocupação da secretária é investir muito na criança e na educação. Então, tudo que a gente puder cortar de gasto, que não seja aí, nós o faremos, né? Agora, a gente precisa também que os conselhos, que os agentes nos ajudem a melhorar a nossa performance nessa questão. E eu acho que todo mundo que o faz sabe, quando a gente recebe uma denúncia ou um aviso, a gente procura imediatamente tomar pé da situação, esclarecê-la ou resolver. A vereadora... Pode concluir o negócio a questão da fé? Só complementar, senhor prefeito. Lá, nós fizemos uma ceia aqui da FEA e nós encontramos muitas irregularidades. Encaminhamos para o prefeito municipal, doutor Jorge Mano Neto, Ministério Público, para o delegado seccional, com relação à contratação. A fundação foi constituída com dinheiro público, prédio público, dinheiro público. E lá, nós precisamos urgentemente que o senhor prefeito municipal mande um novo projeto de lei para essa Câmara, para a gente alterar a maneira de contratação, de administração da FEA, porque lá fica vinculado a meia dúzia de pessoas que manda, desmanda e faz o que quer de uma fundação que é do povo de Araçatuba e não é de meia dúzia de pessoas. Tem a denúncia lá, a conclusão da SEI está na prefeitura e nós temos também o relatório aqui, nós vamos encaminhar para Vossa Excelência, porque eu acho que o senhor não leu sobre esse trem. Para a gente rever, porque precisa fazer alterar a legislação, tem algumas coisas que nós temos que modificar dentro da FEA. Urgente. Vereadora Durvalina Garcia está inscrita. Boa noite a todos, ao prefeito, a nossa presidente. Dizer inicialmente que, como já disse inicialmente a vereadora Edna, a gente olha os números e fica imaginando o que foi feito com esses números, né? Mas uma coisa que chama a atenção da gente é o crescimento na área de saúde e educação. Isso, com certeza, o crescimento de 26% na área de saúde e também na área de educação fez com que a vida das pessoas na nossa cidade certamente tenha melhorado, pelo menos nessas duas áreas que me chamou bastante atenção. E aproveitar a oportunidade para dizer à Maria Auxiliadora, e que também no meu nome quero agradecer pela seriedade, pela competência, pela forma democrática como que você sempre pautou aqui o diálogo com a Câmara e com os vereadores. E, por isso, eu tenho certeza que você ganhou o reconhecimento, né, da cidade e o respeito da nossa cidade. E provou que as mulheres também entendem de números, né, Maria? E dizer também que eu tenho certeza que o prefeito Cido Sério terá deve substituir por alguém com o seu perfil, né, com essa competência, com seriedade, com seu jeito de ver a coisa pública, né? com a sua disposição de diálogo, com a forma democrática com que você conduziu a Secretaria da Fazenda. E, acima de tudo, assim como você que tem esse compromisso, né, com o público e que considere, assim, como você, o interesse público em primeiro lugar, porque é isso que melhora a vida das pessoas na nossa cidade. Estender os cumprimentos ao Eduardo também. Obrigada, Durvalina. Obrigada mesmo.
Alguém do público gostaria de fazer a pergunta? Eu gostaria também de registrar aqui um pedido de justificativa da vereadora Tiesa, que está em viagem e não pôde estar presente nesta audiência. Não tendo ninguém do público, cumprimentar também o radialista, presidente do PDT, Luiz Araújo. E, não havendo, então, ninguém do público, nós perguntamos a algum vereador se gostaria de usar a palavra. Então, eu me reinscrevo só para informar, secretária, que nós vamos depois, para não tirar o foco da audiência, conversar com Vossa Senhoria, levando os documentos que temos, então, porque pelo menos lá na placa o nome do condomínio é Atlantic. Me parece que tem um outro Atlântico, que possa ser a confusão, né? E como ele está muito próximo à Lagoa das Flores, nós queremos, então, discutir, inclusive, a partir de um laudo que nós temos da Procuradoria-Geral do Estado em um outro processo, né, mas que tem a ver com o aterramento daquela área próxima à lagoa, e nós ficamos, então, assim, bastante preocupados. Mas aí a gente discute depois, né, oportunamente, com Vossa Senhoria. Tá certo? Muito obrigada. Continua a palavra aberta aos vereadores ou alguém do público. Cumprimentar também o senhor Kazoshi Shiraishi, que nos dá a honra aqui da presença pela Associação Nipo Brasileira. Muito obrigada. Não havendo mais ninguém inscrito, nós vamos, então, para os ritos finais da nossa audiência pública, passando antes a palavra ao senhor prefeito municipal. De verdade, eu quero agradecer a todos e a todas, mas é claro que aqui é um rito formal, né, de prestação de contas, né, mas eu queria, pela oportunidade, né, agradecer novamente a minha amiga, companheira de luta, de greve, de sindicato, de fundo de pensão, Maria Auxiliadora, pela gentileza de ter aceitado o desafio de vir para a minha cidade, né, uma cidade que ela conhecia pouco, só teve aqui como diretora de fundo, enfim, só fazendo palestra para bancários, né, não tinha de aceitar o desafio de compor o nosso governo, de estar conosco nesse período, nesse um ano. Muito obrigado, Maria. Agradecer também ao doutor Eduardo, né, pela gentileza de ter vindo para cá, trazido a família, enfim, né, se deslocado e vir nos ajudar, o que foi de grande valia e muito importante nesse um ano de muito aprendizado. Dizer para todos e para todas que a gente está na prefeitura, e estamos mesmo, né, estamos de passagem, nós, secretários, vice-prefeito, prefeito, somos eleitos, né, temos período certo, mas nós acordamos cedo e dormimos tarde para fazer com que a nossa cidade melhore. Esse tem sido a minha equipe toda, sábado, domingo, feriado, posso garantir para qualquer um, Não teve dia que toda a nossa equipe não estivesse a posto, principalmente nesse último período de grandes chuvas, de muito sofrimento para uma parte considerável da nossa população. O Tadame, para quem eu ligo às 3h30, 4 horas da manhã, ele já está, o doutor Delcir Getúlio Nardo, que é da Defesa Civil, a secretária de Ação Social, eu só empurro para ela levantar da cama 3, 4 horas da manhã, quando as chuvas são muito fortes. Mas dizer do nosso empenho e dizer que nós estamos à disposição para dialogar sobre qualquer tema e muito tranquilos para fazer o melhor pela nossa cidade. Tenho a certeza que eu e minha equipe queremos que Araçatuba seja o melhor lugar do mundo para se viver. É uma pena que a Maria não vai estar conosco nesse próximo período, que o Eduardo não estará, mas tenho certeza que de Brasília eles vão estar não só torcendo, vão estar lá articulando com a ministra Dilma, com o fundo de pensão, com o ministro Padilha, enfim, com o ministro Paulo Bernardo, com o pessoal do Orlando, enfim, articulando e defendendo os interesses da nossa cidade em Brasília. Eu tenho certeza disso. Eu fiquei feliz, disse no início, fiquei triste, porque, enfim, são 2 amigos e companheiros, mas também 2 assessores que estão comigo há muitos anos,
mas fico feliz porque eu tenho certeza que no Planalto Central eles poderão nos ajudar muito mais. Em vez de uma máquina, né, talvez se eles estivessem lá, a gente arrancava 3, né, Tadami? Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, por isso, me perdoe, presidente, mas agradecer de novo e pedir a gentileza de uma salva de palmas para os dois, porque, de verdade, são 2 grandes companheiros. Muito obrigado, tudo de bom. Desta forma, então, nós damos por encerrada esta audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas.